Olá, graça e paz, esse que tem o prazer de vos cumprimentar com a doce paz do Senhor Jesus. É o seu irmão em Cristo, o pastor José Freire, e você está aqui no canal Uma Visão Além. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre as duas bestas do Apocalipse. Mas antes disso, eu gostaria muito que você se inscrevesse no nosso canal, ativasse o sininho, deixasse o seu like e compartilhasse os nossos vídeos com mais pessoas. Vamos então à oração e em seguida a palavra. Deus poderoso, Deus santo, mais uma vez estamos reunidos na tua presença para te louvar, para te engrandecer, para te enaltecer, para render louvor ao teu santo e glorioso nome. Deus, a minha alma tem sede. A minha alma tem fome das coisas santas, e que o Senhor possa nos dar força, vigor, revestimento, autoridade para vencermos o diabo e os inimigos das nossas almas. Ó Deus de poder, aquele que ora conosco agora, se esteja enfermo ou desempregado ou passando por uma provação, que ele ou ela seja renovado pelo poder do nome de Jesus, seja restaurado pelo poderoso nome do Cordeiro de Deus, e que sejamos transformados pelo teu divino poder, pela tua graça infinita. Deus vivo, Deus santo, eu apresento as famílias, os pais, os filhos, os ministros da tua palavra, a obra missionária, Senhor, aonde houver um missionário, uma missionária, em qualquer nação da terra, fazendo a vontade divina acontecer, sejam todos abençoados, que a tua palavra penetre os corações dos sedentos, dos famintos, dos necessitados. Enxugue, papai, as lágrimas desta pessoa que chora conosco agora, que a oração chegue diante de ti, que o socorro chegue a esta casa, a esta família, a este homem, a esta mulher. Em nome de Jesus, nós te pedimos o socorro, o perdão e a providência divina. É o que nós conclamamos em nome do Senhor Jesus. Amados, se inscrevam no nosso canal, ative o sininho, deixe sim o seu like e compartilhe os nossos vídeos com mais pessoas. Apocalipse 13, as duas bestas. A visão de Apocalipse 13 se assemelha muito com o texto de Daniel capítulo 7, onde o profeta contempla bestas que surgem do mar e da terra, com várias cabeças, chifres e coroas, representando a tirania de líderes políticos e religiosos. Este texto se refere à profecia da apostasia dos últimos tempos, de Marcos, capítulo 13, verso 20 e 22. Antes da sua volta, Jesus avisou que surgiriam falsos cristos e falsos profetas, Mateus 24, 24. Em Apocalipse 12, um dragão persegue uma mulher grávida e seu filho, simbolizando a igreja de Cristo. Mas aqui o simbolismo da mulher grávida é Israel, que vai nascer como nação de Apocalipse. A Apocalipse 13, as duas bestas, a besta que surge do mar, o anticristo, e a besta que surge da terra, o falso profeta. O texto de Apocalipse 13 se dedica a descrever as duas bestas, uma do mar e a outra da terra, que são o anticristo e o falso profeta. E são chamados de bestas, simbolizando monstros por causa da sua maldade. Em nenhum momento o texto diz que surgirá algum monstro do mar ou da terra, mas representa grandes líderes dominadores. O que significa a besta do mar e da terra? Quando o texto usa as expressões do mar e da terra, está se referindo à geografia dos destinatários do texto, que eram as 7 igrejas, e também para o povo de Israel. E naquele tempo havia os imperadores chamados César em Roma, onde fica além do mar de Israel, e na região da Judéia havia os reis locais chamados de Herodes. Este pode ser a principal referência do mar e da terra, embora o texto também possa assumir novos significados de acordo com o cumprimento da revelação.
Então, o que é a primeira besta? Animal feroz desconhecido. Chifre simboliza poder. Cabeça, líderes. Coroas, reinos. Símbolo, poder humano e religioso. Tirania e maldade. Terra e mar, né? Continente, Israel, povos, Roma. Agora, o personagem do texto. Em Apocalipse 12 e 13, o apóstolo João contempla 3 figuras malignas: o dragão, a besta e o falso profeta. Esses 3 são chamados de trindade satânica, na tentativa do inimigo de imitar a Deus através de uma trindade diabólica. Em Apocalipse 16, 13 e 14, são simbolizados por 3 rãs, que aparecem como parte da 6ª taça da ira de Deus, e revelam uma guerra contra o anticristo de forma ideológica. A trindade satânica, o dragão, o próprio Satanás como a serpente, agindo no tempo final, com engano e com toda a maldade. Besta, o anticristo que perseguirá a igreja, Apocalipse 13, como o apóstolo João avisou que o anticristo não é apenas uma pessoa, mas um sistema. Primeira epístola de João 2,18. E o falso profeta, representante humano, Apocalipse 13, que divulgará falsas doutrinas, Apocalipse 19, realizando milagres, Mateus 24. Então, possíveis interpretações das bestas do Apocalipse. Interpretação preterista, César e Herodes, reis no continente além do mar. Futurista, a besta e o falso profeta no fim dos tempos. Esta é a melhor interpretação, a futurista, porque a preterista, César e Herodes, os reis no continente no mar, não tiveram todo este poderio que estes irão ter. Simbólica, falso profeta e líderes tiranos, não, né? E contínua, dominadores do mundo e falsos líderes religiosos. Então há várias interpretações que tentam explicar o significado do dragão. Mas o dragão aqui, ele é Satanás. A besta é o anticristo. E o falso profeta é o falso profeta que quer imitar o Espírito Santo. Martim Lutero fez uma leitura histórica dizendo que o anticristo seria Roma. E todos os opositores de Roma da reforma protestante aplicada à realidade do seu tempo. Quem são as 2 bestas do Apocalipse? Vamos refletir sobre o significado da visão das 2 bestas do Apocalipse 13 e o que diz a palavra. A besta que surge do mar, Apocalipse 13. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres, 7 cabeças, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre suas cabeças o nome da blasfêmia. A besta que eu vi era semelhante ao leopardo, com os pés como o urso e boca como o leão. E o dragão lhe deu à besta o seu poder e o seu trono e grande autoridade. Uma das cabeças da besta parecia ter sido golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta, e também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode lutar contra ela? E foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e foi-lhe dada a autoridade para agir durante 42 meses. A besta abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. E foi-lhe permitido também que lutasse contra os santos e vencesse. E foi-lhe dada ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Ela será adorada por todos que habitam sobre a terra. Aquele que desde a fundação do mundo não tiveram os seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto. E se alguém tem ouvidos, ouça. E se alguém tiver que ir para o cativeiro irá. E se alguém tiver que ir morto pela espada será morto. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Então, o Apocalipse, as 2 bestas, a besta que surge do mar recebe o trono do dragão, semelhante ao leopardo, pés de urso, boca de leão, 10 chifres, coroas, 7 cabeças, uma cabeça ferida e curada. A pessoa que adora o dragão e a besta, as pessoas vão adorar, proferiu blasfêmias, lutou contra os santos por 42 meses. Então a besta que surge do mar claramente é o anticristo, que surgirá como líder político prometendo paz, mas que depois de perseguirá a igreja. Confira Daniel capítulo 7, onde surge o animal semelhante ao que o apóstolo João descreve. Daniel descreve: e ele firmará aliança com muitos e por 1 semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de cereais, e sobre as asas das abominações virá aquele que
que causa a desolação, até que a destruição que está determinada seja derramada sobre ele. O anticristo começará oferecendo paz e segurança, mas depois auto se proclamará como Deus e terá sua cabeça ferida, mas será curado usando isso para enganar as pessoas que o adorarão. Mas fará coisas terríveis contra Deus. Ele falará coisas terríveis, blasfemando e perseguindo a igreja. Algumas características do anticristo: quando seu espírito já está no mundo, surgirá antes da volta de Jesus. Obras: incentivará o pecado, será maligno. Estratégia: será um governante, agirá por meio de engano. Doutrinas: nega que Jesus veio em carne, proibirá o culto se proclamando Deus. Então, as coroas, reinos, cabeças que são líderes, chifres, poderes ou cargos, coroas, nações. As 10 coroas representam reinos ou nações, e as 7 cabeças, os seus líderes, e os 10 chifres, e os poderes ou cargos que exercem. Impérios mundiais: Egito, Assíria, Babilônia, Média, Pérsia, Grécia, Roma. Outros grupos de nações: ONU, G7, G20, União Europeia, BRICS e Mercosul. Então, estas coroas podem ser exemplificadas na história com os 7 impérios mundiais que já existiram, bem como grupos de nações atualmente. Se as nações se unirem, logo haverá oportunidade para levantar um grande líder mundial. Também é importante destacar que, em níveis de liberdade em questões de mídia, política e religião, a maior parte do mundo não é democrática. Em 210 países, 83 são democráticos, 40%, 63 ditaduras, 30%, e 63 regimes de liberdade parcial, 30%. Isso revela o cenário ditatorial preparado para o surgimento do anticristo, certo? Propósito do anticristo: adoração, blasfêmia, perseguição. Limitação do anticristo: agir durante 42 meses, tempo. Mundo: aquele que não tiver o seu nome escrito no livro da vida. O anticristo será limitado pelo tempo de 3 anos e meio da grande tribulação, e também para atuar sobre aqueles que não tiverem o nome escrito no livro da vida, ou seja, quem estiver com a sua própria marca. E a besta que surge da terra, de Apocalipse 13:13, vi outra grande besta emergir da terra com 2 chifres. Ela exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença e faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta cuja ferida mortal havia sido curada. Veja, meus queridos, que o Apocalipse capítulo 13, as 2 bestas, a besta que surge da terra, parece o cordeiro com voz de dragão, com 2 chifres, a mesma autoridade da primeira besta. Opera sinais milagrosos, engana o mundo, fez a imagem da primeira besta, dá vida à imagem da besta, marca a besta na mão e na testa, para comprar ou vender, e o número é 666. Então o falso profeta fingirá ser o cordeiro, mas na verdade é o dragão. O falso Cristo, como Jesus Cristo em Mateus 24. Símbolos do anticristo: usará símbolos ocultos. Seu nome representa um número, o número de um homem, 666. Criação do homem no 6º dia. Código: mão, físico, testa, memória. Números comerciais: CPF, RG, CNPJ, cartão, Pix. Enfim, o número 666 lembra o 6º dia da criação, quando o homem foi formado, revelado que as obras de Cristo são fruto do pecado humano, né? A grande tribulação: período de 7 anos, metade de 3 anos e meio, 42 meses, 1260 dias. A besta que emerge da terra é o falso profeta, que fará o mundo adorar o anticristo na sua imagem e impondo um número para todo tipo de negociação e comércio. Jesus disse que haverá uma grande tribulação como nunca houve, mas que seria em um tempo abreviado. A diferença entre a besta do mar, o anticristo, para a besta da terra, o falso profeta, é que o primeiro é político e o segundo é religioso. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde com esta palavra, porque a igreja vencerá. A mensagem central do Apocalipse 13: aqui está a sabedoria, aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é o número do ser humano, e este número é 666.
As ações do anticristo serão todas consequências da ação humana, com as consequências dos seus erros no mundo, 3 vezes a ação do homem. Mas a igreja recebe um aviso para se preparar para não ser enganada. O mais importante para a igreja é se preparar para subir para o céu como a noiva do Cordeiro. Igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Efésios 5, 27. Que Deus te abençoe e que Deus te guarde com esta palavra. Fique com ela, em nome de Jesus.